Bom, primeira coisa que eu queria falar, antes de mais nada, antes que eu esqueça, né? É sobre o concurso de Galápagos. Vocês sabem aí que tem esse concurso, que se você fizer um vídeo, você pode concorrer a alguns prêmios, né? Tudo mais. E eu não sei como é que você está nisso, se você se programou para fazer, para gravar, né? Eu acredito que às vezes você se desanima pensando assim, mas será que eu vou ganhar alguma coisa, né? Já que esse prêmio aí, né, vai ter um prêmio para todas as escolas, né? Juntas, pois é. Mas também vai ter um prêmio para cada escola. Então tá aí uma oportunidade, né, de você concorrer com outros vídeos aqui da sua escola. Aproveite esse momento que está todo mundo preocupado com a Eclésia e pouca gente fazendo vídeo e faça o seu aí. Se você ganhar pelo menos da nossa escola, você vai ter um prêmio aí para você, né? Tá aqui algumas dicas, ó. Se você não tem quem... Alguém falou? Não? Achei que alguém estava querendo perguntar alguma coisa. Mas é o seguinte, ó. Se você não tem quem possa estar gravando para você, né? Quem possa estar ali do seu lado para gravar, faça ali um tripé, entendeu? Dá uma improvisada e tudo mais. Aqui tem algumas dicas, né, de improviso aí, você pode fazer até com grampo, meu. Sabe aqueles grampos assim de prendedor de roupa, né? Dá para fazer também, dá para improvisar uns tripés, assim, se inventa aí na sua casa um jeito para o celular ficar ali, né, paradinho para você fazer sua gravação. Se você tiver com baixa iluminação também, ó, você pegar uma caixa aí, ó, tá vendo, na sua casa, né, pode ser qualquer caixa, ó. Você colocar ao redor de uma lâmpada, ó, né, da luminária ali, ó, você cria, entendeu? Um holofote ali para o seu vídeo. Enfim, tem muitas maneiras criativas aí para você fazer isso. Queria te lembrar também da nossa prova, tá bom? Ela tá lá no Eclass, nas nossas aulas, procura lá. Ali eu coloquei alguns exercícios da apostila de vocês, então a prova número 1 de vocês é realizar aqueles exercícios e mandar a foto, né, deles todos prontos ali. Então manda ali só naquela aula, né? Eu deixei dessa vez desse bimestre só em uma aula para você mandar, para não ficar confuso de você ter que entrar em várias aulas para ficar mandando tarefa. Coloquei todas as tarefas de várias aulas que a gente teve até aqui, tudo nessa aula aí, né, nessa última aula nossa, semana passada. Então dá uma olhada lá no seu roteiro do Eclésia de Religião e você vai achar então ali as tarefas das páginas do livro, tá bom? Faça, mande lá a fotinha, garanta a sua nota. E queria então aqui começar a nossa aula de hoje. Hoje eu queria falar com vocês um pouco dos desafios de um mundo pós-moderno. Pois é, não sei se vocês se lembram, mas nós estamos vivendo em um mundo que ele é pós-moderno. E o que, que isso implica, né, na nossa vida, o que, que isso implica, enfim, nas escolhas que a gente faz, implica em muita coisa. Eu queria te mostrar isso nessa aula de hoje, como que a gente se prepara cada vez mais para a gente continuar buscando a Deus, mesmo diante desse planeta que a gente vive, assim, que não é nada religioso, né? Inclusive, a gente está numa época muito tecnológica, né? E nesse mundo tecnológico, existem pessoas que, hora ou outra estão ali postando, né, nas redes sociais. Vira e mexe, as pessoas elas têm tido uma vida meio ambígua, assim, né? Uma vida na rede social e outra na vida real, né? Isso também se torna um problema aí, né? Quando a gente percebe, igual aqui mostra na figura, né? Que a pessoa tem uma vida atrás do mundo da tecnologia, do mundo virtual, e outra vida totalmente diferente, totalmente oposta na vida real, né? Isso é muito real, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa assim que ela posta lá no Insta, ou enfim, que ela posta lá nas redes sociais dela, uma coisa que ela estava fazendo, né? Tipo, vai, sei lá, coloca uma roupa de, né, de esporte assim, tira aquela foto assim, e aí coloca a legenda, né? Nossa, corri 5 quilômetros hoje. E na real, nem fez nada daquilo, né? Às vezes só correu um pouquinho e já exagera ali na postagem, né? E aqui também tem uma foto que eu achei interessante, que ela mostra assim o paralelo entre a galera de antigamente, né, com esse mundo tecnológico nosso de hoje, né? Antigamente, as estrelas do cinema ali conheciam um pouco dessa tecnologia que a gente tem e hoje a gente tem, né, na verdade, uma câmera e uma filmadora em cada celular, né? A gente tem um
muita tecnologia envolvida dentro de um só aparelho, né? E isso tudo é realmente até assustador se a gente parar para pensar. Uma geração que joga fora, né? Eu acho interessante essa foto aí, porque ela trata um pouco sobre o que a nossa geração vem vivendo, né? Às vezes a gente tem curtido tantas coisas legais e tal. Aqui mostra a carinha curtindo ali, ó, né? Numa onda de surf ali e tal. Mas a palavra de Deus mesmo, a gente tem dado pouca ênfase para ela, né? Pouco tempo para ela, né? Então, às vezes, a gente também está no meio disso tudo, de uma geração muito moderna, de uma geração muito, né? Que está sempre antenada com tudo, mas menos com as coisas de Deus, né? E aqui está. Será que tem sido um grande avanço ou nem tanto? Esse nosso mundo totalmente pós-moderno, né, de muitas inovações, tecnologias, coisas inovando aí a cada semana, né? A gente vê notícias novas de coisas sendo criadas a cada dia praticamente, né? Cada dia que você entra aí no seu celular, né, dá um Google aí nas notícias, você vai ver que tem coisa sendo criada, tem tecnologias novas, né, tem novas invenções, novas coisas que vão ser boas para a humanidade, mas até que ponto a gente está avançando ou regredindo na nossa vida com Deus? Então, tá aí, ó. Você já ouviu falar desse termo, né, que eu trouxe aqui para você hoje? Pós-modernidade? Esse assunto às vezes pode parecer até um pouco meio entediante, né, meio filosófico demais, mas na verdade ele tem bastante a ver comigo, contigo, com a nossa vida, com os nossos conceitos, né, com as nossas posições, até mesmo, galera, com a nossa atitude cristã, com o nosso jeito de ser cristão, com o nosso cristianismo. Por isso que vale a pena a gente parar para pensar um pouco sobre esse assunto na nossa aula de hoje. Aqui, ó, alguns aspectos dessa pós-modernidade, né? Você já deve ter ouvido falar, né, desse pós-modernismo, e uma das coisas que eu acho muito interessante que a gente vivencia hoje em dia com esse mundo do jeito que ele está, é que um dos aspectos da pós-modernidade tem sido o relativismo. O que é o relativismo? Deixa eu tentar te explicar um pouco aqui sobre o relativismo e as implicações dele para a minha vida, para a sua vida, dentro do seu cotidiano. O relativismo é nada mais, nada menos do que quando eu encaro que não existe uma verdade absoluta. Pelo contrário, existem várias verdades, todas elas são válidas, e uma verdade absoluta é algo relativo, é algo que a gente não encontra. Isso é o relativismo. É você não trazer definições mais para as coisas. Tudo depende do ponto de vista de quem vê. Tudo depende do ponto de vista de quem observa, da opinião daquela pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja discutindo uma coisa bem óbvia com a pessoa, por exemplo, enfim, que uma maçã vem do pé de maçã, né? Vem de uma macieira. Mas a pessoa fala assim, não, mas veja bem, veja só, no meu ponto de vista, isso não tem nada a ver. Para mim, não é tão óbvio assim. E a pessoa fala assim, não, mas porque eu penso desse jeito, então você tem que aceitar o que eu penso, mesmo que essa seja uma verdade inalterável. Esse é o relativismo. São pessoas que querem pensar sempre com o ponto de vista delas, mesmo diante de uma verdade que ela é totalmente objetiva. Mais ou menos, entendeu? Vou tentar trazer outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que deixa eu ver um exemplo aqui mais claro. Que a pessoa ela acha que, enfim, que vamos ver, que o cachorro dela ele é de uma raça X. Vamos supor que ele é um bulldog, mas ela tem dizer que não é, que ele é, enfim, um golden retriever. Você fala, meu, tá na cara que não é isso, né? Que é totalmente diferente. Mas para o mundo relativista, a verdade absoluta não importa. O que importa é o ponto de vista de cada um, entendeu?
isso se torna um problema, porque quando a gente chega diante de verdades, como as verdades da Bíblia, aí as pessoas começam a falar assim, não, mas isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí depende do que eu penso, depende do ponto de vista da pessoa. E isso aí, galera, é perigoso. Porque a Bíblia é um livro verdadeiro e é um livro que tem a verdade em si. Não depende do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, afinal de contas, o nosso ponto de vista, ele é muito próprio, ele é muito nosso. E ele, às vezes, está errado diante de alguns assuntos, né? Então, é por isso que esse autor aqui, ó, John Piper, ele escreveu que em tempos de relativismo, nos quais as pessoas não gostam de uma verdade absoluta, né, objetiva e imutável, os seguidores de Jesus serão acusados de arrogância, né, serão acusados de muitas coisas. E é real isso, né? Porque a Bíblia é uma verdade imutável, uma verdade que não muda. Inclusive Deus, a Bíblia descreve que ele é um Deus que não muda. Então as verdades dele também não mudam, as promessas dele também não mudam, e tudo que está ali dentro daquele livro é sagrado. É algo que não muda com o tempo, com a filosofia, né? Porque a filosofia é os pensamentos humanos. E quanto mais o tempo vai passando, os pensamentos humanos vão se mudando também. Então, veja só, em cada geração, você tem uma maneira diferente de pensar. Mas a Bíblia, ela existe para todas as gerações. Porque ela é uma verdade que não muda. Entende? Então, olha só, vamos observar aí algumas dessas mudanças, né? Desse mundo pós-moderno. Vou ler aqui para vocês. Primeiro está lá em Isaías. Então, já estou aqui, ó. No gatilho aqui, ó. Em Isaías 5. Isaías capítulo 5, verso 21. A Bíblia vai falar assim para a gente, ó. Olha só a mudança que está acontecendo no mundo intelectual das pessoas. A Bíblia já falava que isso ia acontecer, olha só. Verso 21. Diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conhecimento, no seu próprio conceito. Ou seja, a Bíblia está nos alertando. Ou seja, ai daqueles que são sábios aos próprios olhos. Por quê? Porque, na realidade, a nossa sabedoria humana ela é muito limitada. E se a gente acha que a gente é o centro do universo, que o nosso ponto de vista ele tem que ser visto como uma verdade absoluta e todos têm que respeitar o ponto de vista de cada um, como se não existisse uma verdade absoluta, ou seja, a palavra de Deus, aí fica difícil, né? Porque aí a verdade pode ser qualquer coisa. E aí a gente está indo para qual caminho? Para nenhum caminho, né? Cada um indo para uma direção diferente, ninguém indo, né, para perto de Deus, né? Porque a Bíblia ela tem a função de nos trazer para perto de Deus. Tenso, né? Agora vamos ver uma outra mudança no meio religioso. Está lá em Gálatas, ó. Gálatas, capítulo 1. Aqui, ó. Vai falar o seguinte pra gente, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Admira-me que estejais passando tão, tão, tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, esse outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui, Paulo estava dando um conselho para o povo que morava aqui na Galácia, de que algumas pessoas iriam vir, iriam querer perverter, iriam querer mudar, iriam querer alterar o evangelho, ou seja, a palavra de Deus. Olha hoje em dia o mundo que a gente vive, cada pessoa quer falar uma coisa diferente sobre a palavra de Deus e pouca gente de fato estudando sobre a palavra de Deus. E aí começa essa questão de relativismo, cada um tem um ponto de vista, quer fazer com que a gente enxergue as coisas de Deus do ponto de vista da pessoa, mas na real, galera, a gente só precisa do ponto de vista da Bíblia. É por isso que a Bíblia interpreta ela mesma. Sabia que o estudo mais correto de se fazer da Bíblia, quando você está estudando a Bíblia, é achar as respostas que a Bíblia levanta muitas perguntas na sua cabeça. E ela também traz as respostas para as mesmas perguntas. Então, as respostas têm que ser achadas dentro da própria, porque ela se auto-revela. Entendeu? Vamos para Tiago, então. Tiago, capítulo 1. Aqui. Tiago, capítulo 1,
verso 17, a gente vai perceber mudanças teológicas também acontecendo. Olha só. Tiago 1,17. A Bíblia vai dizer assim para a gente, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto e descem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? De que Deus, ele não muda. Se Deus não muda, as verdades de Deus não mudam, as promessas de Deus não mudam, as palavras de Deus não mudam. Portanto, se a gente tem visto muita gente hoje em dia mudar as coisas que estão dentro desse livro aqui, isso aí é algo muito grave, porque elas estão mudando a própria palavra de Deus. Né? Então, se eu fico com o meu achismo achando que, não, mas é desse outro jeito aqui, é daquele jeito ali, não existe uma verdade absoluta, peraí. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, porque Deus não muda. Então, o pensamento de Deus é o mesmo hoje, ontem e será amanhã também, segundo o que está nesse livro. E ali, mudanças éticas e morais. Vamos ver o que é isso aqui. Romanos, ó. Romanos capítulo 2. Estamos aqui em Romanos 2. Aqui, ó. Verso 11 até o 15. Vou ler para vocês, ó. Diz assim, ó. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram, sem lei também, sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Olha que massa esse verso, hein? Os simples ouvintes da lei, ou seja, se você só escuta a palavra de Deus, mas não pratica, né? Ou seja, você não é justo perante Deus. Deus não te enxerga de uma forma justa. Ou seja, você está sendo uma pessoa, né, que não está entre os justos, você está entre os ímpios. E aí ele fala assim, mas os que praticam serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha só uma coisa que a Bíblia, diante de tanta coisa que eu li, né, você perguntou, nossa, coisa foi difícil que você falou, né, professor? Mas, a verdade que a Bíblia quer dizer para nós é o seguinte, que a lei de Deus, ela é muito importante. As éticas morais que Deus passou para nós na lei dele são extremamente importantes. E de que as pessoas que guardam essa lei, elas são pessoas que vão se dar muito bem na vida. Né? Então, a gente tem visto hoje que a ética tem sido mudada, alterada, as pessoas achando coisas diferentes do que a palavra de Deus ensinava. Essas pessoas não estão entrando de acordo com a vontade de Deus. Está aqui uma outra questão, ó. Né? Valores, então, a serem recuperados a todo custo por cada um de nós. Né? A verdade. E aonde está a verdade? Né? O próprio Cristo, ele disse assim, né? Eis que eu sou a verdade, né? E quem vem a mim encontra a vida. Então, Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. Né? E a Bíblia diz, a minha palavra é a verdade. É uma declaração de Cristo. Então, a verdade é a palavra de Deus. Ponto 2. Valor a ser recuperado. A coragem de a gente andar na verdade. Né? Porque hoje em dia tem tanta gente com tanta opinião diferente das coisas de Deus. Se você fizer o que é certo, você é criticado. Né? Então, a gente tem que ter coragem para seguir a Cristo. E colocar a nossa fé, né, as bases da nossa fé sempre firmes na palavra, né? Então, que as bases da nossa fé sejam fortalecidas. Então, eu queria te falar o seguinte, ó. Muita gente hoje em dia está vivendo essa vibe de, não, é o que eu acho que interessa, não é o que a Bíblia pensa, é o que eu penso. Peraí, será que a gente não está se alienando juntamente com tanta gente que está fazendo só o que esse mundo acha que é o certo? Até porque a Bíblia diz, né? Que enganoso é o coração do ser humano. Então a gente vai confiar mais em outros seres humanos ou na palavra de Deus, né? Então não sejamos pessoas alienadas, né? Alguém que só segue as modas, né, do tempo que está acontecendo, né? Que são ideias aí diferentes das ideias de Deus, né? Então não tenha medo de ser diferente, sabe? Não tenha medo de andar segundo a verdade da palavra de Deus e de lutar por essa verdade, por essa ética que a Bíblia mostra que a gente tem que ter.
A gente tem que ir aprendendo aos poucos aí, cultivando esses valores que a Bíblia vai nos ensinando, esses valores que vão fazer diferença na nossa vida. Queria que você prestasse atenção nesse vídeo. É um pequeno videozinho, só para você pensar um pouco sobre a diferença entre antes e depois, tá bom? A gente está fazendo um serviço para um amigo de longa data, o quiroprático Kendi. Ele trouxe o carro dos sonhos dele, um Cadillac Eldorado Seville 1957. Uau! Olha ele aí! Infelizmente, o estado dele não era exatamente dos sonhos, então vai depender da gente para dar um trato nele e trazer ele de volta à vida. Depois de trabalhar com o Musa e fazer o projeto, chegou a hora de desmontar para ver com o que a gente vai lidar. O carro é antigo, tinha bastante ferrugem, então o Chris entrou em cena, cortou o fundo e a parte do porta-malas e fez uma nova. Depois as bolsas de ar foram instaladas. A gente queria fazer uma coisa diferente dos botões tradicionais, então instalamos um módulo ativado por voz. Sem ar. Depois das bolsas de ar instaladas, o carro foi para a oficina para a gente tirar a pintura. O Alex começou a trabalhar no sistema de som, enquanto o Chris consertava algumas das partes danificadas. Depois de encerrar essa parte, era a hora da pintura. O Joan aplicou um cinza metálico muito bonito. Depois foi a vez do Ryan entrar com os estêncios. Infelizmente, ele não conhece tanto de anatomia quanto de pintura, então nós tivemos que repintar algumas vezes para acertar. O Kendi também passou por aqui para instruir o Marco sobre a posição do apoio lombar nos assentos. Aí veio o pessoal da pintura especializada ensinar a galera os truques do negócio e o verde cromado ficou simplesmente sensacional. O Chris fez uma cabeça bacana para o porta-malas e agora o pessoal está cuidando dessa parte. A gente chegou nos estágios finais, só falta testar tudo, trazer o Kendi aqui para receber o carro dos sonhos. Ai, meu Deus. Me avisa. Pronto, já pode olhar. Nossa! Olha esse para-choque! Olha o rinoceronte! Meu Deus! Essa cor é sinistra! Ficou demais, cara! O que você achou do verde? Ficou incrível! E aí, o que você achou do carro do papai? Eu não tô acreditando que vocês conseguiram fazer isso. Cadê a ferrugem que tava aqui? Era a minha parte favorita. O buraco aqui pra aerodinâmica. Ah, caramba! Ficou demais. Ficou muito além do que eu esperava que fosse ficar. Tá aí. Queria que você visse esse vídeo só porque eu acho muito interessante essas reformas, né? E é legal perceber o que era antes e o que era depois, né? Você viu, o cara chegou ali e falou, meu, cadê a ferrugem? Né, que tava aqui, o carro tava todo detonado, não tá mais. Pois é. Sabe que quando eu vejo isso, eu me lembro de que na nossa vida com Deus é muito assim também, sabe? A gente começa a andar perto de Deus e depois a gente vai olhando os defeitos que a gente tinha, a gente fala, cara, mas aquele defeito que eu tinha era imenso, cadê ele? Ele tá, sei lá, parece que diminuiu, parece que eu tô me tornando uma pessoa melhor, né? Assim como um vaso, né, meu? Que Deus pega, parece que a gente tudo meio quebrado, né? Tudo cheio de defeito, tudo cheio de problema. Ele vai restaurando e restaurando, e quando a gente vai ver, a gente está andando mais perto dele, da vontade dele, a gente começa a ficar próximo ao que a gente era no nosso original. Você se lembra? A gente, no nosso original, a gente era, né, Adão e Eva sem o mundo de pecado. A gente, quanto mais a gente anda com Deus, a gente mais vai se aproximando do que a gente deveria ser, né? Esse ser humano melhor, né? Esse aluno melhor, esse filho melhor, esse irmão melhor, né? Enfim, a gente vai se tornando pessoas melhores, né? E eu acho legal também. Oi? Tipo aprimora, né? Aprimora? Aprimorar. Uhum. Isso, aprimorar, exatamente. A gente vai se aprimorando e Deus vai ajudando a gente nesse processo. Uhum. É isso. Eu queria que vocês vissem também uma entrevista que o pastor Rodolfo Abrantes deu. Eu acho bem legal algumas partes do que ele falou aqui. Deixa eu ver. Peraí.
Queria saber o que nós precisamos de fato para mergulharmos no Senhor e realmente infectarmos essa geração para Ele. O Senhor nos chamou para uma aliança. E numa aliança, ambas as partes têm responsabilidades. Ele é tão lindo que ele é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis. Então ele começa a nos mostrar a fidelidade dele. A partir daí, cabe a nós simplesmente dar uma resposta a tudo aquilo que o Senhor está fazendo. A bondade dele veio antes do nosso arrependimento. E eu creio que, assim, se a gente der respostas àquilo que nós estamos vendo do Senhor, a gente vai perceber que, nós não somos mais quem nós éramos. Eu creio que um dos grandes erros dessa geração é querer simplesmente adaptar Jesus ao seu estilo de vida e não entregar o seu estilo de vida completamente a Jesus. Eu creio que é só se tocar de que nós somos novas criaturas, não as velhas numa versão melhorada. É tudo novo. Então, assim, eu creio que, vai ter uma geração que vai permanecer. Eu tenho muita fé de que, essa geração já está aí. Mas como você imagina que nós podemos invadir os meios de comunicação, as escolas, a sociedade de forma mais efetiva? Em primeiro lugar, queimando por ele. Inevitavelmente, a graça e o talento que Deus deu a cada um vai se manifestar em algum momento. Servir a Deus não é simplesmente ter um cargo na igreja. Servir a Deus vai muito além das quatro paredes da igreja. Eu creio que qualquer um cheio do Espírito Santo é um servo de Deus, aonde quer que Deus tenha implantado. Eu creio que a primeira coisa é o secreto. O lugar secreto é você ter um relacionamento sincero com o Senhor em primeiro lugar. Tudo ao teu redor vai refletir, tuas amizades vão acabar sofrendo a influência disso, enfim. Acho legal o que ele fala, porque é muito real isso, né? Deus é tão bom, Deus ele faz tanto por nós, que a gente, inevitavelmente, a gente acaba dando uma resposta a tudo isso. Né? A gente acaba se tornando pessoas melhores por tudo aquilo que ele já fez por nós. Né? Quando a gente entende a graça, quando a gente entende que ele quis trocar a vida dele, que foi perfeita, pela nossa, que é imperfeita, a gente fala, poxa, mas o que eu fiz para merecer? Pois é, não fez nada. Né? Foi de graça. E você fala, nossa, mas pessoa tão boa dessa, né? Jesus salvou minha vida, Jesus quer me dar uma vida eterna e é simplesmente aceitar o que ele fez. E aí, essa bondade de Deus, essa coisa tão boa dele, ela vai contagiando a gente, não tem como você ser o mesmo depois de tudo isso. A gente começa a querer fazer algo por Cristo, a querer falar dele, a querer conhecer mais ele. Isso vai modificando a gente. E uma coisa que eu achei bem legal também que ele citou, é que às vezes a gente confunde, né? A gente acha que o nosso estilo de vida, ele não deve ser modificado quando a gente chega perto de Jesus. E é totalmente o contrário, galera. Né? A gente tem que mudar o nosso estilo de vida e colocar estilo de vida próximo ao que Jesus deseja. Né? E não pegar Deus e tentar personalizar Deus dentro do meu estilo de vida, que já é meio pecaminoso, que já tem minhas tendências para fazer coisa errada e tal. Não, é a gente que tem que se amoldar a ele e não ele a nós. Eu acho que isso é muito interessante que o pastor fala. E eu achei bem legal também que ele falou, né? Que aonde você estiver, Deus vai te usar. Né? Deus, ele pode... Por isso que eu coloquei essa frase, né? Que a gente floresça onde quer que a gente esteja plantado. E a gente pode ser pessoas boas, pode ser pessoas que fazem a diferença para as demais pessoas, aonde quer que você estiver. Basta a gente estar cada dia mais com Cristo, cada dia mais sentindo essa presença dele, sentindo essa diferença que ele faz na nossa vida. Então a gente também vai poder ser uma bênção para Deus onde quer que a gente esteja. Eu acho legal também essa frase, né? Que fala assim, ó. Ser de Deus não significa que você vai ser perfeito, mas significa que você não vai desistir de levantar quando você cair. Isso é muito real, sabe? Às vezes a gente fica olhando a história da galera lá da Bíblia, né? Os caras, Moisés, Davi, né? Abraão, homens, nossa, os caras eram perfeitos, né, meu? E Deus falava tão bem deles, mas peraí, será mesmo que eles eram perfeitos? Olha direito lá, olha bem, abre bem o olho, presta bem atenção nas histórias, eles não eram perfeitos. A diferença é que eles continuavam andando com Deus e Deus ia transformando eles ao decorrer do caminho. E assim também na nossa vida. A gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai deixar de errar, de falhar, de ter as nossas quedas. Mas quando a gente anda com Deus, cada vez mais a gente vai sendo transformado por Ele.
E cada vez mais a gente tem que se lembrar que se a gente cair, a gente tem um Deus que já morreu pelo nosso pecado e que está disposto a nos dar a mão e nos levantar para a gente continuar a caminhada do lado dele. E era isso que eu queria passar para vocês nessa tarde. Só puxar aqui. Queria que vocês se lembrassem disso, de que, normal, sabe? Todo mundo é imperfeito, todo mundo erra, todo mundo falha. Agora, a gente nunca pode esquecer de continuar andando com Deus. É só esse o segredo. É a gente não se afastar completamente dele. A gente tem que, toda vez que a gente erra, que a gente cai, que a gente se afasta, a gente tem que já procurar se aproximar de novo. Porque o que o inimigo mais quer é isso, é afastar a gente por completo dele. Né? Então, por isso que existe aí a palavra de Deus para a gente ler, para a gente se lembrar de que Deus está ali disposto a te ajudar. Né? Tem até aquele texto que eu gosto muito que fala assim, ó, filhinhos meus, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, todavia, se você pecar, né, lembre-se, nós temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, essa é a maior esperança. Né? Siga a sua vida, sempre perto de Deus, ele vai te transformando. E quando você cair, ele está ali também para te levantar, para te erguer, para você continuar a jornada. É isso. Queria estar fazendo uma oração, então, para a gente finalizar a nossa aula. Deus abençoe vocês também nesse fim de semana que está chegando aí. Vamos orar, então? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma aula concluída, mais um conteúdo, meu Deus, que nós podemos aqui assimilar. Meu Deus, eu venho a te pedir que o Senhor cuide de cada aluno, que o Senhor abençoe eles, a família deles, o fim de semana deles, que eles nunca se esqueçam que a gente deve estar próximo de Ti, Pai, que o Senhor sempre está com os braços estendidos para nos receber, até mesmo quando a gente tem as nossas quedas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.